Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos falar um pouquinho sobre os juros compostos, que você vai ver que juros compostos é simples, quer dizer, melhor não, juros compostos são juros compostos, juros simples são juros simples, ok? Muito bem. Então nesse caso aí os juros compostos não é difícil não. Vamos imaginar aqui um exemplozinho. No caso, então, imagine lá um capital C qualquer que foi aplicado num banco. Você deixou ele lá rendendo juros, né? A uma taxa, então, de 10% ao mês. Então, vamos ver o seguinte, em um mês, o quanto vai render aquilo, né? No caso, então, você vai ter lá um capital C, né? Que vai estar multiplicado, então, já que vai estar submetido a uma taxa de 10% ao mês, você viu então que vai aumentar. No caso, aumentando em 10%, isso equivale ao quê? Equivale a um fator de aumento. Sim, você já viu isso. Ah, não viu não? Então, nesse caso, você tem que ver aí, né, o vídeo aí da parte de porcentagem, ok? Depois você vê, então, né, no link aqui em cima, no caso aí, essa parte aí dos fatores de aumento e de redução, no caso aí, no vídeo de porcentagem, ok? Aí depois você volta para cá para entender melhor como funciona, tudo bem? No caso então, para você que já viu o fator de aumento, no caso então, o fator de aumento de 10% seria multiplicar então por 1,1, ok? Então, sem problema nenhum, você vai multiplicar o capital por esse fator 1,1. E isso então já vai te dar, né, esse capital com o juros, que vai render aí de 10%. No caso então, que a gente vai ter aqui, né, seria aí o chamado montante, ok? Então aqui eu tenho um montante, capital, né, mais os juros, tudo junto. Muito bem, vou chamar isso então de M1. Já em 2 meses, o que vai acontecer? No caso então, vai render ainda 10%? Vai, só que agora em cima de quem? No caso agora em cima do montante, ok? Então essa é a diferença aí para os juros simples, é que agora então ele rende em cima do montante. Ora, o montante não é isso aqui? Não é o capital multiplicado por 1,1 do mês anterior? Pois é, então nesse caso vai ficar esse capital vezes 1,1 e novamente aplicado esse fator de aumento de 10% no segundo mês, então você agora vai ter, né, um segundo montante, um M2, então capital vezes 1,1 ao quadrado. E em 3 meses, a mesma ideia. No caso, então, esse capital anterior aqui, o montante, né, anterior, vai ser multiplicado novamente pelo fator aí, né, de 10% de aumento. Então, nesse caso aí, ele vai render um novo montante, vamos chamar aqui de M3. Quem vai ser M3? O M2, que seria esse daqui, né, o C vezes 1,1 ao quadrado, vezes novamente aqui, né, o mesmo fator de 10% nesse terceiro mês. Então, no final das contas, você vai ter o capital multiplicado por 1,1 ao cubo. Traduzindo então, né, se no mês vai multiplicar por 1,1, se em 2 meses por 1,1 ao quadrado, em 3 meses por 1,1 ao cubo, isso quer dizer então que num período aí de N meses, no caso então, o meu montante nesses N meses vai ser o capital multiplicado por esse fator de aumento. Aqui eu usei 10%, mas então para ficar genérico, né, seria 1 mais, no caso aí a taxa I, que ele vai te dar, né, no caso aí o problema, e aplicado então num período de N meses, isso então elevado a um expoente N. Então nesse caso aí essa seria a nossa formulinha para poder achar o montante quando se aplicam aí os chamados juros compostos, ok? Lembrando, né, que montante é nada mais nada menos que o capital mais os juros. Então, se eu quisesse saber, no caso aí, os juros,
Então é simples, extremamente simples, saber os juros que rendeu. Você vai isolar os juros aqui, vai passar o capital C subtraindo desse montante. Então no caso dos juros ficaria, né, esse C vezes o fator de aumento, que é 1 mais I elevado a N, e isso então menos o capital C. Então isso no caso aí vai nos dar os juros, o quanto que isso vai render, ok? Muito bem, vamos ver então questõezinhas aí do Banco do Brasil? Muito bem, então nesse caso, vamos ver aqui, primeira questão, ele diz que se aplicarmos 25 mil a juros compostos, né? E aí então rendendo 7% a cada bimestre. Opa, diferente, né? 7% a cada bimestre, então fica atento. No caso ele pergunta o quanto que nós teremos após um período aí de 3 anos. Pois muito bem, então a taxa aqui no caso sendo bimestral e aqui no caso o tempo anual. Então vamos tentar falar aí, né, o mesmo idioma. No caso então de 3 anos, por exemplo, você pode aí dizer que 3 anos seriam 3 vezes 12, 36 meses, correto? Mas aqui então a gente está usando uma taxa bimestral. Então no caso aí 36 meses, se eu for dividir aí por 2, né? 36 dividido por 2, isso então vai me dar o quê? 18 bimestres, correto? Muito bem, então nesse caso aí eu teria, né, um tempo aqui de 18 bimestres, aonde eu usaria aí a minha taxa bimestral de 7%, mas aí o que que seria, né, essa taxa de 7% bimestral, né? Na hora de calcular então o quanto teremos, isso então está se referindo a quem? Ao montante. Eu vou pegar então o meu capital, né, e vou multiplicá-lo então a 1 mais I elevado ao tempo N. No caso então, o meu capital de 25 mil vezes a minha taxa, no caso aqui bimestral, 7%. Então quer dizer 1 mais 7 sobre 100, né, seria o I, né? 7 sobre 100, 7 por 100, né? 7%, que na verdade é 0,07, não é isso? Com duas casas após a vírgula por causa dos dois zerinhos no denominador. Então vai ficar 1 mais 0,07, isso elevado aí ao tempo N, né? Que no caso então seriam os 18 bimestres. Isso vai dar então 1,07 elevado a 18, que multiplicaria 25 mil, nesse caso então a letra B, aqui a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Esse foi tranquilo, né? Vamos ver então essa outra questão aqui, né? No caso falando que numa financeira os juros são capitalizados trimestralmente. E aí então ele pergunta quanto renderá de juros um capital de 145 mil, né? E aí no caso no tempo de 1 ano, sendo que aqui ele utiliza, né, uma taxa de 40% ao trimestre. Muito bem. Então vamos ver o seguinte, para tentar falar esse mesmo idioma. 1 ano, então, né, em termos de trimestre, né, seriam 4 trimestres, ok? Então aí seria, né, o nosso valor de N, né? O N, então, igual a 4. No caso aí, 40% então ao trimestre, seria então utilizar aí, né, um fator de aumento, no caso 1,40 ou 1,4. No caso aí, né, em 1 ano, então você teria isso aqui elevado à quarta. Muito bem. No caso então, né, 14 elevado ao quadrado seria 196. Então, 1,4 à quarta seria 1,4 ao quadrado
elevado ao quadrado de novo. Então, no caso aí, né, o 1,4 ao quadrado seria 1,96. E aí, quando eu elevasse isso novamente ao quadrado, bom, aí é que a parte, vamos dizer assim, mais chata, né? Que aí eu teria que fazer isso manualmente, vamos ver? Então, 1,96 ao quadrado. Então, nós teríamos 6 vezes 6, 36, vão 3. 9 vezes 6, 54, com 3, 57. E aqui no caso, 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Aí depois, teríamos 9 vezes 6, 54. E aí então, vão 5. 9 vezes 9, 81. No caso então, com 5, 86, vão 8. E aí então, 9 vezes 1, 9, com 8 vai dar 17. E aí por fim, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 1, 1. E aí somando essa turma toda, nós teríamos o 7 com mais 4, 11, vai 1. 6 com 6, 12, com 2, 14, vai 1. O 9 com 1 que foi 10, 7 mais 1, 8, 18, vai 1. E o 1 3 vezes, então, ficaria, no caso aí, 4 casas após a vírgula. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4 casas, 3,8416. Muito bem. Então, isso aqui aproximadamente, né, 3,8416. E aí, nesse caso, então, na hora de calcular, por exemplo, aí o nosso montante, então, seria esse capital de 145 mil vezes 3,8416. Ora, a gente pode, no caso aí, né, dar uma ajeitada para essa conta ficar um pouquinho melhor. Por exemplo, se eu, no caso aqui, né, colocar esses 3 zerinhos, então, né, multiplicando, né, seria 145 vezes 1000, né, multiplicando aqui o 3,8416, seria equivalente a você fazer o 145 vezes 3841,6. Quer dizer, essa vírgula, né, andaria 1, 2, 3 casas, né, compensando esses 3 zerinhos que eu eliminei. Bom, no caso então a gente pode dar uma aproximada, não fica uma coisa muito grotesca, né, dizer que isso aqui aproximadamente seria 3.842. Então, sem deixar para depois, a gente faz esse montante aqui, né, como sendo igual a 3.842 vezes o 145, ok? Vai dar uma diferençazinha pouca, mas vai compensar, né? Fazer agora a conta com inteiro, correto? Então nós teríamos 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1 que foi 21, vão 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42, vão 4. E aqui 3 vezes 5, 15, com 4 que foi 19. E aí nós teríamos depois, agora multiplicando 4 vezes 2, 8, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. O 4 vezes 8, 32, com 1 que foi 33, vão 3. E aí 4 vezes 3, 12, com 3, 15. E finalizando, né, agora 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 8, 8 e 1 vezes 3, 3. Então aqui a gente somando, né, vai reparar o seguinte. No caso aqui, então, nós teríamos 0, 8 com 1, 9, 6, 7, 8, 9, 10, vai 1. Aí nós teríamos esse 9 com o que foi 10, e com 3 mais 4, 7. E aqui então vai ficar 8 com mais 1, 9. E aí esse 9, no caso aqui, com mais 5, teremos então 14, vai 1. E aqui então 3 com o que foi 4 e com mais 1 que tem 5.
Então nós teríamos aqui, né, 500 e... Ah, sim, vai um aqui, peraí, 557, 557, no caso aqui 0,90, quer dizer, dá uma diferençazinha, né, no caso aí por conta do nosso arredondamento, então vai dar um pouquinho mais, correto? Mas aí então, nesse caso, 557.000, né, 0,90, nesse caso então seria marcar aproximadamente a letra A, certo? Não, gente amiga, aí é que está a armadilha do negócio. Isso é que eu queria te falar. O que nós achamos agora foi quem? Foi o montante. Pois é. O que ele perguntou pra gente? Pois é, o quanto renderá de juros. Olha só a maldade, hein? Olha só a maldade. No caso que a gente achou foi o montante. No caso, então, os juros vai ser o quê? A diferença do montante para o capital de 145, correto? Então, nesse caso aí, a pergunta que não quer calar, os juros. No caso, então, vai ser esse montante, ou melhor, o montante, né, de 557.032 menos o capital de 145.000. Ou seja, traduzindo, nesse caso então, sem deixar para depois, 7 menos 5, 2, 5 menos 4, 1 e 5 menos 1, 4, 412.032. Aí sim, estamos falando dos juros, no caso a letra C, sendo a nossa opção correta. Você gostou? Então clica, compartilha, comenta, tá certo? Faz esse trabalho, né, continuar. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo.